Vamos começando. Então vá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a esta iniciativa da SPQ dedicada às químicas. E hoje é meu privilégio apresentar a professora Zita Martins, que é astrobióloga, é professora associada e vice-presidente para assuntos internacionais do Instituto Superior Técnico e desde 2021 é consultora para o ensino superior, ciência, inovação e transição digital na Casa Civil de Sua Excelência o Presidente da República. Os interesses de investigação da professora Zita incluem a detecção de assinaturas químicas de vida extraterrestre em missões espaciais e a potencial contribuição química de meteoritos e cometas para a origem da vida. A professora Zita tem inúmeras distinções, tem participado ativamente em missões espaciais, criou o primeiro laboratório de astrobiologia e cosmoquímica em Portugal e co-criou o minor de ambientes externos no Instituto Superior Técnico. Uma das distinções é a nomeação como oficial da Ordem Militar de Santiago de Espada pelo Presidente de Portugal, pelos méritos excepcionais na ciência, mas nada melhor do que a própria para nos falar de tudo isto. Zita, muitíssimo obrigada pela tua disponibilidade e, por favor, quando quiseres. Obrigada. Muito obrigada, primeiro que tudo, pelo convite da Sociedade Portuguesa de Química. Quero agradecer ao professor Joaquim Luís Faria e também à professora Luísa Martins. É sempre um gosto e, especialmente, tenho uma grande admiração por vocês os dois, obviamente, e também pela Sociedade Portuguesa de Química. Portanto, foi com muito gosto que aceitei este convite. Eu vou-vos falar um pouquinho do meu percurso académico, onde é que eu cheguei aqui, como é que eu cheguei a ser astrobióloga e um pouco também no fim sobre o meu grupo de trabalho e sobre o tipo de experiências e trabalhos que nós fazemos. Portanto, a astrobiologia, slide seguinte, sim, slide seguinte, a astrobiologia. O que é a astrobiologia, primeiro que tudo? Bem, a astrobiologia é uma ciência bastante interdisciplinar, que tem contribuições de química, de física, de astronomia, de geologia, de engenharia aeroespacial, de microbiologia, etc. Portanto, temos cientistas de várias áreas a trabalhar em astrobiologia. E a astrobiologia tenta responder a duas grandes questões. A primeira de todas é como é que surgiu a vida na Terra, e a segunda é será que existe vida noutras partes do universo. Eu comecei nesta área mais ou menos há 25 anos e, portanto, eu quero-vos mostrar um bocadinho como é que eu comecei a ser astrobióloga e qual foi o meu percurso. Por isso, slide seguinte, se faz favor. Eu tirei uma licenciatura em Química no Instituto Superior Técnico de 1997 a 2002. Eu, quando andava no liceu, não sabia exatamente bem o que é que queria. Eu lembro-me que gostava muito de ciência, mas também gostava muito de arte, e fiz uma visita de estudo quando estava no meu 12º ano ao Instituto Superior Técnico e visitei vários laboratórios e fiquei fascinado pelos laboratórios de Química do Instituto Superior Técnico, e na altura a então Engenharia Química, que antes era Engenharia Química e tinha os três ramos, passou a dividir e tinha na altura Engenharia Química, Engenharia Biológica e Química. E portanto, nessa altura eu inscrevi-me, tirei esta licenciatura, que agora já nem existe a licenciatura em Química, mas foi uma licenciatura muito, muito interessante. Éramos um grupo relativamente pequeno, em que tínhamos muito contacto com os docentes, e no nosso 5º ano era o ano inteiro de estágio. Portanto, eu achei isso que foi muito importante até para a minha formação e para adquirir conhecimentos. E eu verifiquei no meu 3º, 4º ano que eu gostava de química, de laboratório, mas eu não me via, por exemplo, fazer síntese química para o resto da minha vida. E, portanto, eu queria juntar vários interesses, eu queria fazer algo mais interdisciplinar, em que a química fosse central, mas que tivesse contacto com outras áreas da ciência. E aí veio o slide seguinte, se faz favor.
Eu lembro-me que nós, na casa dos meus pais, líamos muita ciência, muitos livros de ciência, de comunicação de ciência. E entre vários cientistas, nós tínhamos os livros do Carl Sagan em casa, e portanto que eu devorava, obviamente. E depois, em 2001, eu estava no meu quarto ano da licenciatura, deu o filme, que é baseado no livro, obviamente, o Contacto. E eu, na altura, disse: é mesmo isto que eu quero fazer. Foi a sensação que eu costumo dizer de borboletas no estômago que eu senti quando estava a ver o filme. E eu pensei: é isto que eu quero fazer para o resto da vida, porque havia uma faceta no livro e, obviamente, no filme que mostrava a espectroscopia, usada neste caso por astrónomos, mas, obviamente, nós, como químicos, sabemos a utilidade da espectroscopia. E eu pensei: é isto, eu quero juntar química e quero juntar química ao lado do espaço e das ciências planetárias. E aí eu comecei a pensar, ok, eu tenho que contatar pessoas nesta área e verificar realmente o que é que eu devo fazer. E eu, na altura, contatei pessoas da NASA, escrevi a vários cientistas da NASA, falava-se da astrobiologia, mas pouco na altura, não com o alcance que tem neste momento. E eu escrevi um e-mail e disse: olha, eu trabalho na Europa, eu quero trabalhar nesta área da astrobiologia, quem é que vocês me aconselham para eu começar a trabalhar nesta área e ligar química, porque eu queria continuar, obviamente, a fazer química, mas ligado ao espaço. E todos eles, os vários cientistas que eu contatei, disseram para ir para os Países Baixos, que havia uma professora lá chamada Pascal Ehrenfreund, que tinha um laboratório de química, que estava no departamento de química e realmente fazia tudo ligado ao espaço, e tinha um grupo de astrobiologia que era pioneiro, mas acima, para além de ser pioneiro, era um grupo com muitíssima qualidade e que tinha vários laços com a NASA. E eu pensei: pronto, é isto que eu quero fazer. E por isso, no slide a seguir, eu fui para a Universidade de Leiden, nos Países Baixos, em 2002, fazer um estágio, que era o estágio do último ano da licenciatura em Química. Eu fiz três projetos diferentes. Eu trabalhei, como eu disse, no departamento de Química, que vocês podem ver aqui. Isto era a entrada e tinha vários pisos, todos eles a trabalhar em várias facetas da Química. E eu, nesse estágio na Universidade de Leiden, ainda durante a minha licenciatura, eu fiz três projetos diferentes. Eu trabalhei, fiz um pouquinho uma síntese no laboratório, uma síntese orgânica, que não foi o que eu gostei mais, obviamente, porque já não tinha propriamente esse gosto antes. Depois fiz trabalho relacionado com simular, portanto, tínhamos mesmo uma câmara de simulação no laboratório para simular o meio interestelar, que é o meio entre as estrelas, portanto, ver a diferente pressão, temperatura, que moléculas é que conseguíamos sintetizar. Gostei, mas verifiquei que também não era isso que me via a fazer para o resto da vida. E fiz um terceiro mini projeto em que eu tinha que analisar meteoritos, portanto, rochas extraterrestres que aterram na superfície do nosso planeta, e tentar verificar, por técnicas de química analítica, que moléculas orgânicas é que eu conseguia detectar com todas as técnicas de química analítica. E eu, em Lisboa, enquanto estava no técnico, eu sempre gostei muito de química analítica e, portanto, foi mesmo um momento de eureka, é isto. É juntar a química analítica que eu sempre adorei com a parte de espaço e realmente estar a tocar, a analisar amostras extraterrestres. E, portanto, eu disse: pronto, fiz este estágio. Dentro do estágio, o projeto que eu gostei mais foi analisar meteoritos e, portanto, eu quero voltar e eu quero fazer um doutoramento nesta área. Adorei o país e, portanto, obviamente que eu queria voltar. E aí, slide seguinte, candidatei-me a uma bolsa da FCT. Tive bolsa da FCT na altura em que a FCT ainda financiava doutoramentos para fora do país. Acima de tudo, o que foi escrito na proposta é que realmente isto era uma área que não existia em Portugal, e, portanto, eu iria adquirir esse conhecimento e era importante para Portugal. E eu fui, nessa altura, eu fui em 2003, sempre com a noção que eu um dia queria voltar para o nosso país e realmente colocar a bandeirinha portuguesa nesta área de cosmoquímica e da astrobiologia, e porque achei que era importante nós em Portugal termos esse grupo de trabalho. Portanto, eu fui financiada durante 4 anos pela FCT, que me abriu as portas. Portanto, obviamente eu estou eternamente grata à FCT por me ter dado esta possibilidade. Fiz um doutoramento nesta área, exatamente com análise química de meteoritos, e foi uma experiência extraordinária. Ao fim, eu fui dar uma conferência, isto foi mais ou menos ao fim de 6 meses,
e no público estavam pessoas da NASA que me disseram: nós gostamos muito do que tu estás a começar a fazer no teu doutoramento, é algo que nós já temos estado a discutir há muitos anos, e na verdade isto é uma questão na ciência que há 40 anos ninguém consegue dar resposta a isto, portanto nós queremos colaborar contigo. E portanto foi aí, slide seguinte, que eu fui convidada, fui cientista convidada da NASA, porque realmente eles estavam a ver que o trabalho que eu estava a fazer era importante, era algo que eles queriam fazer, mas que faltava ali alguma coisa. Portanto, eu estive em 2005, lá na NASA Goddard, em Washington, D.C., em que eram laboratórios fantásticos, e começámos a extrair bases nitrogenadas de meteoritos e a optimizar todos os processos, e em 2005 fui para a NASA, como eu estava a dizer, para também optimizar o equipamento, etc., na NASA. Quando chegou a altura de realmente analisar as amostras tinham sido perdidas pela secretária da NASA. Porquê? Eu não viajei com as amostras na mala, porque quando se extrai determinados compostos orgânicos de meteoritos é um pó branco, e eu pensei que não seria boa ideia viajar com um pó branco dentro de um tubinho para os Estados Unidos, porque poderia ser retida na alfândega, e portanto pensei que não era boa ideia, portanto enviámos pelo correio. Sabemos que as amostras chegaram, mas realmente depois a secretária da NASA perdeu a caixinha onde estavam as amostras, portanto eu muito triste tive que voltar novamente para Leiden, fazer toda a extração novamente, e em 2006 voltei para um segundo período de tempo para detectar realmente essas amostras. Tivemos sucesso, publicámos o artigo, e portanto tenho sempre uma experiência, um grande carinho pelos colegas da NASA e pelo período de tempo que passei em Washington, D.C. Slide seguinte. Depois, obviamente, em janeiro de 2007, foi esta a minha tese com esta capa bonita, em que o título da minha tese de doutoramento foi Chemical Analysis of Organic Molecules in Carbonaceous Meteorites. A capa é uma cópia de uma pintura lindíssima que foi registada um bólide. Neste caso, o bólide transformou-se em meteorito, e as amostras foram recolhidas, e portanto eu achei que era apropriado colocar na capa da minha tese esta pintura lindíssima. Slide seguinte, por favor. Entretanto, eu recebi, ainda durante o meu doutoramento, recebi várias ofertas de trabalho, nomeadamente para ficar definitivamente na NASA, mas como eu disse no início, eu tinha o sonho de voltar para Portugal, algures, e construir um laboratório de cosmoquímica e astrobiologia. Portanto, eu pensei que se eu continuasse e fosse para a NASA naquela altura, eu sabia que já não voltava para Portugal e ficaria a viver para o resto da vida nos Estados Unidos. E, portanto, decidi antes ir para outra oferta de trabalho que eu tive para fazer um pós-doc no Imperial College de Londres, até porque o Imperial College estava no top 5 das melhores instituições de ensino superior naquele momento, e portanto eu pensei que era uma oportunidade única. Eu estive no Imperial College desde 2007 até ao fim de 2017. Slide seguinte. No início, eu estive a trabalhar um ano e meio mais ou menos para uma missão espacial como investigadora, como pós-doc para a missão espacial ExoMars, e nesse caso o que eu estive a fazer foi realmente optimizar métodos de extração para de futuro conseguir ter sucesso e conseguir se existir determinadas moléculas orgânicas no planeta Marte. Foi um processo muito interessante, mesmo durante o doutoramento até chegar aqui, verificar que nesta área de ciências planetárias, da astrobiologia, há muitos investigadores na área de física, de geologia, astronomia, etc., mas havia pouquíssima gente em química, e havia uma necessidade enorme, porque nós, quando estamos a falar de missões espaciais de detecção de vida, no fundo o que nós precisamos são de pessoas licenciadas em química e que tenham esse conhecimento de o que é que são moléculas orgânicas, como é que conseguimos extrair, como é que conseguimos optimizar esses processos. Portanto, todo o conhecimento que eu tinha adquirido durante a minha licenciatura, durante os 5 anos no Instituto Superior Técnico e depois durante o meu doutoramento, foram ótimos para aplicar para esta missão espacial a ExoMars. O que aconteceu foi que, como qualquer missão espacial, portanto, uma missão espacial demora muito tempo a se realizar, desde que é selecionada até realmente conseguir atingir o seu objetivo, geralmente demoram cerca de 15 anos mais ou menos, tudo correr bem. E muitas vezes, durante esse processo,
há muita avaliação e o instrumento que faz parte dessa missão espacial pode ser cancelado. Eu, neste caso, era um processo em que, como pós-doc, em que eu tinha todos os meses que ter resultados e escrever relatórios para apresentar à agência que nos financiava para verificarmos que realmente estava a correr tudo bem. O que nós verificamos é que, naquela altura, o instrumento que eu fazia parte dessa equipa foi cancelado e, portanto, a melhor coisa foi realmente candidatar-me a outros financiamentos. Entretanto, só fazendo aqui uma à parte, esta missão espacial está também dependente da política, ela era para ser lançada em 2023, lançada em direção a Marte, mas o que aconteceu foi que, devido à invasão da Rússia, não foi possível e a colaboração entre a Agência Espacial Europeia e a Rússia, a Roscosmos, a Agência Espacial Russa, foi cancelada e, portanto, esta missão espacial não vai ser lançada antes de 2028. Portanto, de qualquer maneira, fosse de uma maneira ou de outra, eu não poderia continuar a trabalhar nesta missão espacial e eu deixei de trabalhar em 2009, mas, entretanto, e slide seguinte, eu candidatei-me a 5 financiamentos diferentes no Reino Unido, consegui 4 financiamentos diferentes, portanto pude escolher o que eu queria, e eu escolhi ser financiada durante 8 anos com 1 milhão de libras pela Royal Society, como a Royal Society University Research Fellowship, em que somos tratados como membros permanentes de staff, em que posso construir o meu próprio laboratório e grupo de trabalho com este financiamento. A Royal Society é a sociedade científica mais antiga em contínua existência, e tem que se dizer em contínua existência, porque há sempre muita discussão qual é a sociedade científica mais antiga, e portanto eles dizem sempre, em contínua existência somos nós que somos mais antigos. Muito bem. Eu tive um tempo excelente, fui muitíssimo bem tratada, só tenho coisas boas a dizer da Royal Society, e acho que um ponto importante aqui a dizer é que isto foi um financiamento de 8 anos, e realmente quando se quer fazer ciência de topo e ciência de risco, projetos completamente fora da caixa, é necessário financiamento, mas é também necessário tempo. Eu tive projetos que, sim senhora, tiveram muito sucesso e nós publicámos por exemplo, 2 artigos de grande impacto na Nature Geoscience, mas tivemos outros projetos que não resultaram tão bem, mas foi esse risco e a Royal Society dizia mesmo, vocês têm este financiamento realmente para vocês terem tempo para arriscarem o máximo possível. Slide seguinte. Enquanto eu tive com este financiamento, eu fui professora convidada na Universidade de Nice, Sofia Antipolis, no sul de França. Isto realmente é uma foto do campus, é um palácio, é um sítio lindíssimo em Nice, ao pé da praia, e realmente foi um tempo fantástico em que eu pude optimizar técnicas de extração, em que pude usar o equipamento que eles tinham lá de cromatografia, um GCGC TOF-MS, e que foi ótima, e a colaboração até hoje continua, e portanto foi um tempo excepcional que eu tive. Slide seguinte, por favor. Entretanto, como eu também gostava muito de comunicação de ciência, eu pensei, eu estou no Reino Unido, sítio melhor para fazer comunicação de ciência, e entretanto os astros alinharam-se exatamente, e nessa altura a BBC estava à procura de mulheres para aparecerem na televisão, para fazerem comunicação de ciência, porque houve um estudo que saiu no Reino Unido que verificou que sempre que era necessário chamar um perito para falar na rádio, na televisão, nos jornais, sobre um determinado tópico, eram sempre homens que eram chamados, nunca eram mulheres. E então houve uma call para várias mulheres no Reino Unido, portanto tínhamos que fazer castings, etc. E entre mais de 2.000 candidatas selecionaram 60, eu fui uma das 60 que fui selecionada pela BBC, estou na lista de dados deles. Tive formação na BBC, exatamente como fazer a comunicação de ciência, e isto foi uma das vezes na sede da BBC em que tivemos formação. Slide seguinte. Desde então, obviamente, que eu faço muita comunicação de ciências, temos aqui um dos exemplos, isto é um programa de rádio, na Rádio 4, da BBC, chamado Inside Science, em que eu estou com o astronauta da ESA, o Tim Peake, e também com o apresentador de televisão Adam Rutherford, que tem doutoramento na área de ciências biológicas, e a apresentadora de televisão, a Helen, que também é cientista. Portanto, é muito diferente do que nós vemos fazer aqui, comunicação de ciência em Portugal, porque
realmente quem faz os programas de televisão, há muito programa de televisão, primeiro que tudo, de comunicação de ciência no Reino Unido, e ela disse há muitos cientistas a apresentarem, seja televisão, seja rádio, seja escrever no jornal, e mesmo a equipa dos bastidores, eu estava a falar, por exemplo, com o Câmara e com a pessoa do som, e muitos deles tinham licenciatura em física e noutras áreas. Portanto, é muito interessante ver essa diferença e como é que realmente o Reino Unido se torna tão bom em comunicação de ciências. Slide seguinte, por favor. Ainda continuando nesta questão das mulheres na ciência, a Royal Society verificou que na sua sede em Londres, que eu vos mostrei-vos uma fotografia anteriormente sobre a entrada da Royal Society, eles verificaram que realmente todos os quadros, as esculturas, as pinturas, etc., era tudo de homens, tudo. E numa sociedade científica isso não fica bem. Temos que dar o exemplo. E a Royal Society disse: não, vamos fazer pinturas, vamos ter uma comissão em que vamos pedir a um pintor realmente para fazer, escolher mulheres da ciência e pintar, e vamos colocar no headquarters, na sede da Royal Society. Escolheram 4 cientistas, eu fui uma delas, eu estou aqui no lado esquerdo, em cima, a segurar um meteorito, e portanto, se forem por acaso a Londres e forem à sede da Royal Society, a minha pintura está exposta de forma permanente na Royal Society. Isto foi primeiro para uma exposição de mulheres cientistas de sucesso, mas ficou depois de forma permanente. Slide seguinte, por favor. Também cá em Portugal, em 2016, o Ciência Viva começou a coleção de livros, fotografias e livros, de mulheres na ciência, e com quem eu gosto muito da ciência viva e colaboro muito e tenho sempre um carinho muito, muito especial, e eu fui uma das mulheres escolhidas portanto estou sempre muito grata pelo reconhecimento do trabalho, e neste caso acho que é importantíssimo fazer este tipo de exposição sobre as mulheres na ciência, e ver o quanto em Portugal as mulheres contribuem para a ciência e nas várias áreas. Slide seguinte, por favor. Entretanto, em 2018, por todo o trabalho que eu fazia e faço constantemente, de ir a escolas, fazer comunicação de ciência, etc., recebi um prémio da Mattel, chamado The Barbie Award, no Dia Internacional das Raparigas, por inspirar as raparigas. E, portanto, achei interessante, porque eu, quando cresci, nunca era muito fã da Barbie, porque achei que era sempre aquele estereótipo, e não me identificava, mas neste momento a Mattel está a fazer um trabalho extraordinário de mostrar realmente que a boneca pode ter várias profissões, pode ser o que quiser, e portanto essa mensagem é importante passar para as gerações mais novas, e portanto tenho uma Barbie que sou eu, que está aqui com o casaco de laboratório, com a bata, e portanto achei muito bonito este prémio, e obviamente fiquei muito contente. Entretanto, slide seguinte, por favor. Eu passei quase cerca de 16 anos fora de Portugal, e em janeiro de 2018 voltei finalmente para realizar um sonho, para abrir o primeiro laboratório de Cosmoquímica e Astrobiologia em Portugal. Comecei como professora associada no Instituto Superior Técnico em janeiro de 2018. Tenho eternamente a agradecer, estou muito satisfeita, e pela forma como todas as pessoas me têm recebido e tratado. E slide seguinte. Entretanto, de 2019 a 2023 também assumi como funções como co-diretora do programa MIT Portugal. Portanto, está aqui uma foto ainda dos tempos de pandemia com máscara, e isto a partir de 2023 notei que tinha muita coisa, que estava muito ocupada, e portanto parei com esta função. Slide seguinte. Mas conhecendo como eu conheço, obviamente que eu tinha que ter sempre mil e uma coisas, e portanto desde 2021 estou como consultora de ensino superior, ciência, inovação e transição digital da Casa Civil, Sua Excelência o Presidente da República, e achei apropriado trazer esta foto, em que está o antigo Presidente da Sociedade Portuguesa de Química a receber uma condecoração, e nós ainda isto, como podem reparar, isto ainda é do tempo da pandemia. Eu tenho ao meu lado a doutora Isabel Alçada, e do outro lado tenho o doutor Pedro Teixeira, que entretanto saiu, era ele antes o consultor para o ensino superior, e depois foi para funções de secretário de Estado, e eu assumi o cargo de consultora do ensino superior. E portanto achei bonito trazer esta fotografia da Sociedade Portuguesa de Química num momento importante da sua história. Slide seguinte.
Desde janeiro deste ano, sou também vice-presidente para os assuntos internacionais do Instituto Superior Técnico, um cargo que me tem dado muitíssimo gosto por toda a minha experiência de quase 20 anos fora de Portugal, e é ótimo trabalhar com uma equipa excepcional de quem eu gosto muito e tenho total confiança portanto, tem sido uma experiência muitíssimo interessante. Slide seguinte. Entretanto, obviamente que eu não faço só isto, faço mil e uma coisas, faço trabalho de laboratório. Aqui nesta foto podem estar a ver que estou a segurar um meteorito. Portanto, nós fazemos muito trabalho de meteoritos, com meteoritos, e portanto, neste fim de semana, quando comecei a ver as notícias, eu deitei-me tardíssimo, não fui para a cama para ver realmente se tínhamos alguma localização do meteoro, que não chegou a ser meteorito, e se realmente conseguir ir com a minha equipa recolher amostras desta amostra do espaço. Não conseguimos, obviamente, porque não se transformou, caiu em princípio no Oceano Atlântico, mas nós fazemos várias análises de meteoritos no geral no nosso laboratório. Slide seguinte. Faço também trabalho de campo, aqui foi quando eu fui fazer trabalho de campo à Austrália, no meio do nada, porque a geologia deste local na Austrália era muito semelhante à geologia de Marte, e portanto tivemos a recolher amostras. O canguru é só para mostrar que estive na Austrália, obviamente não fizemos mal nenhum ao canguru, nem tivemos a recolher amostras ao pé do canguru. Slide seguinte. Um, Tenho frequentemente reuniões na Agência Espacial Europeia, até porque desde o início deste ano estou a presidir a um grupo de trabalho, o Solar System Exploration Working Group, e portanto tenho visitas de trabalho em Paris, nos Países Baixos, em Madrid, etc. E, portanto, estamos a falar muito de ciência. Eu trago sempre o ponto de vista da química, da astrobiologia, da detecção de vida, e tem sido muito, muito interessante trazer essa faceta também para as reuniões na Agência Espacial Europeia. Slide seguinte. Continuo a fazer muita comunicação de ciência. Aqui é uma fotografia quando é uma apresentação no TEDx Porto. Slide seguinte. E vou muito frequentemente a escolas. Aqui foi uma escola básica do primeiro ciclo com um jardim de infância, um programa europeu, o projeto e-twinning, em que se tentava perceber se o cientista é uma mulher ou um homem, obviamente. E então foi muito interessante. Isto foi um projeto com a Itália, da professora Cecília Pereira, em que realmente mostrava aos alunos que os cientistas podem ser tanto homens como mulheres, obviamente, e que na área do espaço, em Itália, eles têm uma astronauta, a astronauta Samantha Cristoforetti, mas em Portugal nós não temos, e portanto fiz eu as vezes de astronautas femininos, e tivemos a falar e tivemos a colaborar tanto com os alunos como com as famílias, e portanto um projeto muito, muito bonito. Slide seguinte, por favor. Entretanto, em termos de ciência, nós temos vários projetos a decorrer no laboratório de cosmoquímica e de astrobiologia. Nós tivemos um projeto financiado pela FCT, portanto, enquanto eu estava fora de Portugal, nos últimos meses escrevi proposta, fomos obviamente com colegas de cá de Portugal, conseguimos algum financiamento até para começar o laboratório. Tivemos este projeto, avaliação global da composição de uma das luas, da Phobos. Slide seguinte. Outro projeto tem a ver com avaliar luas geladas do nosso sistema solar, e isto foi feito em colaboração com o meu colega João Canário e também com o professor Rodrigo Costa, em que usámos amostras do Ártico como análogos destas luas geladas, e tentar perceber se um dia tivemos uma missão a estas luas geladas, como é que se consegue detectar vida. E, portanto, são este tipo de colaborações que também são muito, muito interessantes. Slide seguinte. Outro projeto que tivemos financiamento pela FCT foi o projeto Biomoon. Novamente, isto é mais um projeto com o meu colega João Canário, em que, slide seguinte, nós a equipa vai com o professor João Canário e vão para o Ártico e vão recolher amostras, e portanto nós depois fazemos análises de espectroscopia, de microbiologia, de análises analíticas, química analítica, em todas essas amostras, e tentamos perceber e desenvolver métodos de detecção de futuro quando tivemos missões espaciais a essas duas geladas. Slide seguinte. Também analisamos, como eu disse, moléculas orgânicas e também metais em meteoritos. Portanto, isto são outros dos projetos. E outro do projeto, slide seguinte.
tem a ver, e este é um projeto que está a decorrer atualmente e que tivemos financiamento da FCT, em que vamos aos Açores, em fontes hidrotermais, vamos recolher e vamos analisar toda a química, diferentes aspectos da química em fontes hidrotermais e tentar perceber como é que a vida surgiu aqui na Terra e se existe vida noutras duas ladas que também tenham essas fontes hidrotermais. Aqui podem ver, isto foi o ano passado que fizemos este trabalho de campo, estamos aqui com uma cara todos muito felizes porque no fim acabou por correr tudo bem, mas inicialmente o trabalho de campo não estava a correr bem porque apanhámos mau tempo, não era possível, uma parte do trabalho de campo teve de ser cancelado, mas no fim acabou por correr tudo bem, conseguimos amostras e novamente o meu colega o João Canário mergulhou e os meus alunos tiveram a recolher amostras e portanto temos estado a trabalhar intensivamente neste trabalho financiado pela FCT. Slide seguinte, por favor. Faço também parte de missões espaciais, de uma delas uma missão espacial japonesa chamada Yabusa 2, slide seguinte, em que nós publicámos o ano passado vários artigos na Science e fizemos capa, slide seguinte, em que foram detectadas várias moléculas orgânicas nesta amostra de asteroide. E no slide seguinte, por favor. Conseguimos ver algumas das amostras e algumas das moléculas orgânicas que foram detectadas neste asteroide. Portanto, novamente, vermos que há química no espaço e que em Portugal nós contribuímos para este tipo de análise e contribuímos com conhecimento. Slide seguinte, por favor. Sou também membro de uma futura missão espacial chamada Comet Interceptor, em que vai ser lançada em 2029, em que vamos analisar um cometa que vai se aproximar da Terra e não é uma missão espacial de trazer amostras de volta à Terra, mas vai ser uma missão da ESA, em que vamos analisar pela primeira vez um cometa que nunca entrou no interior do nosso sistema solar. Slide seguinte. Outro também vai ser outra missão espacial, vai ser lançada em 2029, a missão Ariel, em que eu faço parte, em que vamos analisar a espectroscopia e vamos tentar identificar a atmosfera de mais de 1000 exoplanetas, portanto, planetas que orbitam outras estrelas que não no nosso sistema solar. E, portanto, vai ser muito interessante trazer esse conhecimento de química, de espectroscopia, para esta missão espacial. E como podem imaginar, 1000 pontos diferentes, vai ser muitos pontos, muita informação e os próximos anos vou estar muito ocupada com isto, como toda a equipa. Slide seguinte, por favor. Finalmente, nós temos, ou quase, estou quase a terminar, em que faço parte de vários projetos que vão para a Estação Espacial Internacional, em que caixinhas ExoCubes são cubos de 10 centímetros por 10 centímetros, em que colocamos moléculas orgânicas, alguns são tapados por minerais. Vamos com isto para o espaço, expomos à radiação do espaço e tentamos perceber a cinética realmente destas moléculas orgânicas, com que rapidez é que se degradam e desaparecem, e ao mesmo tempo que função têm os minerais. Esses minerais são minerais semelhantes ao que conseguimos encontrar, por exemplo, em Marte, para tentar perceber em que locais de Marte é que há melhor preservação de determinadas moléculas orgânicas. Pronto, slide seguinte. Finalmente, quero-vos só mostrar algumas das pessoas que trabalham no nosso grupo de trabalho da Astrobiologia e Cosmoquímica. Sou eu, temos neste momento o Diogo Gonçalves e o José Orendes Benvenuto, que estão a fazer doutoramento em áreas diferentes, o Diogo sobre Titã, o José sobre as fontes hidrotermais. Isabel Dias está neste momento a fazer um trabalho, ela é a bolseira da Gulbenkian, nos Novos Talentos, está a trabalhar comigo e com a Catarina Magalhães do CIMAR, no Porto. Temos a Beatriz Saragossa, com quem eu estou a trabalhar, é aluna de mestrado e está a fazer um projeto juntamente com o Santa Maria. Temos a Madalena Carvalho, o Paulo Rodrigues e o Leonardo Pedrosa, que estão todos a trabalhar no projeto Origins, das fontes hidrotermais, todos eles estudantes de mestrado. Madalena Carvalho e o Paulo Rodrigues estão a ser co-orientados comigo e com o professor João Canário, e o Leonardo Pedrosa está a ser co-orientado pelo professor Bruno Pedras, e portanto, estas são algumas das pessoas, falta ainda um SEC, um investigador que se irá juntar a nós muito brevemente para fazer simulação computacional
Portanto, o grupo está sempre a crescer e em movimento. Slide seguinte. Nós fazemos parte de um grupo gigante em que vocês podem ver aqui, portanto, não é só o grupo de astrobiologia, nós, acima de tudo, fazemos parte do grupo de ambientes extremos no Instituto Superior Técnico, em que eu, professor João Canário, como foi dito no início, desenvolvemos um minor em ambientes extremos e, portanto, neste momento estamos mesmo a querer entrar também com esta área dos ambientes extremos no Instituto Superior Técnico, porque é uma área bastante importante a nível também internacional. Portanto, vocês podem ver aqui o nosso grupo com as várias pessoas, uns que fazem mais parte do espaço, outros que fazem mais parte polar, mas todos nós contribuímos para um objetivo comum, que é trabalhar nesta área dos ambientes extremos, no Instituto Superior Técnico, obviamente. Slide seguinte, por favor. E terminei, e muito obrigada pelo vosso tempo. E se houver tempo para perguntas, obviamente estou à disposição. Obrigadíssimo, Zita, por esta super interessante palestra e todo este percurso que nos mostraste aqui. Eu deixo agora a sessão aberta para algumas questões, comentários da audiência. Estejam à vontade, é só fazer unmute e colocar a questão. Eu se calhar começava por te perguntar Sim. o que é que o que é que tu dirias aos novos estudantes ou a potenciais estudantes para escolherem esta área? Quer dizer, nota-se que tu tens uma paixão enorme por este assunto, mas o que é que dirias a novos potenciais estudantes? Sim, eu recebo muitos e-mails de tanto estudantes ainda que estão no liceu, como estudantes que já estão a tirar uma licenciatura, e perguntam-me sempre: mas que curso é que eu devo tirar para ir para esta área? Eu digo que sempre devem tirar uma licenciatura que gostam e que se sintam satisfeitos, porque, como eu disse, é uma área muito interdisciplinar, portanto, não têm obrigatoriamente que fazer química ou fazer geologia ou fazer. Há muita contribuição. Eu trabalho como eu mostrei-vos aqui, mas ainda há outros estudantes. Eu já trabalhei com estudantes de astronomia, de biomedicina, de química, engenharia do ambiente, engenharia biológica, engenharia química, química, quer dizer, eu trabalho com vários alunos. E também com outras colaborações fora do técnico, e portanto eu acho que o importante, primeiro que tudo, é tirarem uma licenciatura numa área que gosta. Depois, durante o mestrado, eu aconselho as pessoas todas, e agora aqui vou vender um bocadinho a unidade curricular que eu dou, mas acho que é mesmo importante, é frequentarem as aulas que eu dou de astrobiologia, uma unidade curricular, e nós realmente temos tido bastantes alunos, uma média de 50 alunos todos os anos inscritos. Alguns deles, por exemplo, vieram, nós temos no técnico, mas alunos da Faculdade de Ciências até vieram assistir e inscreveram-se. Portanto, acho que isso é importante, porque dá um conhecimento. Depois disso, eu digo aos alunos: se querem continuar a fazer investigação, vão fazer um doutoramento, não é necessário que façam esse trabalho comigo. Há vários grupos de trabalho e, portanto, geralmente com isso eu até discuto e troco ideias com os alunos e encaminho para o melhor sítio, dependendo dos gostos deles. E, portanto, eu acho que é esse o percurso muito, muito natural. Há muitos grupos de trabalho a trabalharem nestas áreas, há muita gente com quem eu contacto e colaboração, e portanto é um pouquinho falar, frequentar as aulas, como eu digo, para dar uma noção geral, mas depois disso as pessoas seguirem o seu caminho, obviamente, e fazerem acima de tudo algo que gostem, porque, como tu disseste muito bem, sou muitíssimo apaixonada por isto e, portanto, acho que essa paixão é importante passar às futuras gerações, e tentar também que eles ganhem asas, voem e façam realmente algo que também gostem para o seu futuro. Ok, temos aqui uma pergunta de alguém que não pode falar, mas que escreveu no Sim. chat, e que diz: gostava de saber a opinião da investigadora sobre se a importância para a carreira de um investigador da inteligência emocional, a capacidade de interagir com as pessoas e, em particular, as pessoas certas. Acha que pode fazer a diferença na carreira académica do investigador? Portanto, isto é Sim, o nosso sim. ouvinte, António Martins. António Martins, sim, obrigada pela pergunta. Sim, definitivamente, definitivamente. Para já, a inteligência emocional, nós lidamos, enquanto professores, enquanto investigadores, nós lidamos constantemente, ou a dar aulas, ou a fazer investigação num grupo de trabalho, nós lidamos
constantemente, são as relações humanas no dia a dia. Eu tenho vários tipos de interações com vários chapéus diferentes, ou quando estou como vice-presidente, em que tenho uma equipa. Depois tenho a equipa do laboratório, portanto, várias equipas, ou quando estou na presidência da República, e, portanto, há várias equipas com quem eu trabalho, há vários grupos de pessoas com quem eu trabalho, e é necessário se chama aqui inteligência emocional, realmente para lidar com as diferentes pessoas, com uma forma de interagir diferente, perceber também as diferenças culturais, obviamente, se nós estivermos a lidar com pessoas de diferentes backgrounds, e portanto, tudo isso é muitíssimo importante. E geralmente eu digo, eu acho que é muito bom, geralmente as pessoas fazerem alguns tempos de investigação fora de Portugal, também para se perceber as diferenças, formas diferentes de estar em laboratórios diferentes. Acho que eu digo sempre aos meus estudantes para irem para fora durante o doutoramento, e eu faço sempre questão de proporcionar isso, porque é importante, é verem formas diferentes de organizar o laboratório, de pensar, de fazer investigação, de contatar com as pessoas. Portanto, isso é fundamental para o sucesso de qualquer pessoa. Temos aqui mais uma pergunta, obrigadíssimo. É a Paula Barbosa que pergunta: que perspectivas tem para a ciência em Portugal e para os investigadores, principalmente a nível de financiamento? E isso Ah, não, obrigada pela pergunta. Bem, nós enquanto portugueses estamos sempre a batalhar contra o financiamento ou pela falta crónica. Eu lembro-me, como eu digo, comecei nisto há 25 anos, eu desde sempre me lembro dos portugueses, da comunidade científica se queixar, obviamente nos últimos anos mais. Não é só o financiamento, eu já vou voltar à questão do financiamento, é questão também da falta de previsibilidade. E isso é um grande problema, porque nós temos que saber que fontes é que temos disponíveis, mas acima de tudo saber que, por exemplo, chega ao mês de março, eu tenho a possibilidade ou não de escrever uma proposta e de me candidatar. Essa falta de previsibilidade tem sido terrível para a ciência portuguesa. Nós tivemos uma constância de saber, ok, há pouco dinheiro, mas é um dinheiro que eu tenho a certeza absoluta que está lá, que me posso candidatar, isso é fundamental. Estamos a falar, obviamente, de financiamento a nível nacional, mas obviamente nós temos que, enquanto cientistas portugueses, não sobreviver só com financiamento de Portugal, nós temos que ter financiamento a nível europeu, as chamadas ERCs e outros projetos europeus, e é necessário, enquanto cientistas portugueses, ter acesso a esses fundos, e é importante que os centros de investigação onde nós nos inserimos, as universidades, etc., proporcionem ações de formação para os cientistas saberem como escrever propostas que saiam vencedoras, e portanto, obviamente, nós não nos podemos limitar só ao financiamento em Portugal. Quem viveu já fora de Portugal e viveu em vários países, portanto, é muito diferente, obviamente, estar nos Estados Unidos em que havia muito mais dinheiro comparativamente a Portugal, mas, por exemplo, quando eu estive no Reino Unido, eu estive numa altura em que notei muito o antes e o depois, em que o financiamento também começou a rarear, a ser cortado, e portanto é super importante a pessoa diversificar as fontes ou para onde se candidata com as várias propostas, porque nós sabemos só a FCT não é possível, mas acho que a nível, e isto é sempre uma mensagem que eu tento passar, a nível nacional é fundamental que quem esteja no poder, e especialmente no Ministério que nos diz respeito, tenha a consciência que é importante os cientistas terem a previsibilidade de saber como, quando e por quanto dinheiro e por quanto tempo é que se podem candidatar. Isso é o mínimo indispensável. E, obviamente, também dar a precariedade é outra das questões que nós sabemos muito bem, não é possível fazer ciência se a pessoa não tiver estabilidade, e, portanto, isso é outra das grandes questões. Ok, obrigadíssima. A Paula Barbosa também Obrigada. está a agradecer, diz que foi muito Obrigada. interessante e parabéns pelo seu percurso. Obrigada. Não sei se há mais algum comentário, alguma pergunta que queiram. Nós também já estamos aqui em cima do nosso Agora. tema, mas ficaríamos aqui a conversar durante mais Sim, tempo, com certeza. De modo que tenho então que renovar os meus agradecimentos, Zita, obrigadíssima obrigada. pela disponibilidade, pela partilha, pelo modo interessante como nos mostraste o teu percurso, e parabéns, sem dúvida, por esse percurso. Obrigada. Já o disse várias vezes, mas nunca é demais. Obrigada. E felicidades para o futuro, que continues realmente assim. Um,
Resta-me então agradecer a presença de todos, obrigadíssimo pela vossa disponibilidade em estar aqui connosco. Estamos aqui a receber uma série de mensagens no chat a dizer obrigado, Obrigada, felicidades, obrigada pela apresentação, foi muito interessante e inspirador. obrigada, O feedback está a ser simpático. obrigada. Não, E, muito obrigada mesmo. Da minha parte, muito obrigada pelo convite, obrigada pelo secretariado ter andado a passar a minha apresentação e os slides, obrigada pela paciência e obrigada mais uma vez pelo convite. Ainda bem que gostaram da apresentação e sempre disponível, como eu digo, é sempre um gosto enorme. Por isso, obrigada da minha parte. obrigadíssimo. Eu conto convosco para o próximo mês, não é? Dia 18 de junho, irão receber anúncios, e-mails, com certeza, para continuarmos com este ciclo de conferências aqui da SPQ, que são as químicas. Então,